Uma boa tarde a todos de ambos os planos. Sejam todos muito bem-vindos. Também aqueles que posteriormente estarão nos assistindo pelo YouTube. Gostaríamos de lembrar aos irmãos que continua a campanha do Novelo de Lã, com os quais são confeccionados roupinhas para os bebês, que o Lar da Solidariedade consegue assistir. Então, quem tiver em casa, quem tiver condições de adquirir um novelo para nos trazer, nós temos algumas trabalhadoras que estão confeccionando esses enxovaizinhos, ou parte deles, né? Então serão muito bem-vindos. Pedimos por gentileza que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso, a fim de que não perturbem os trabalhos. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, pedindo que nos envolva com sua paz, serenando nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que os benfeitores espirituais desta casa possam nos inspirar, amparando cada coração aqui presente, conforme suas necessidades. Que tudo o que aqui acontece seja para o bem, seja para o consolo e o nosso esclarecimento. Que possamos silenciar um pouco o barulho do mundo e ouvir a voz tranquila do Espírito, que sempre nos convida à esperança, à confiança e à renovação interior. Que cada um leve daqui aquilo que mais necessita. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Teremos agora as reflexões dessa tarde, trazidas pela Luciara. Uma boa tarde, então, a todos que estão conosco nesta tarde, aqui na casa, todos aqueles que também irão nos assistir depois pelas redes sociais. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é o nosso tempo e o tempo de Deus. Quem de nós, em algum momento, já não teve a sensação de que Deus estava demorando para responder às nossas orações? Talvez o problema não seja a demora de Deus, mas sim a nossa expectativa de quando as coisas deveriam acontecer. Quando nós pedimos algo, naquele momento, no nosso entendimento, aquilo que nós estamos pedindo é o que de melhor poderia nos acontecer. Sendo assim, nós então nos dirigimos em prece a Deus, aos mentores, pedindo que se faça aquilo que a gente gostaria.
Só que nem sempre aquilo que a gente gostaria naquele momento é de fato o melhor para nós. Pensem, por exemplo, na criança. A criança vê as coisas e imediatamente ela deseja algo. E então ela se dirige aos pais pedindo um brinquedo, por exemplo, ou pedindo aquilo de que ela deseja. Esses pais nem sempre vão atender aos desejos desta criança, porque entendem que lá na frente, no seu futuro, nem tudo que ela quiser, nem todas as suas vontades serão satisfeitas e nem tudo aquilo que hoje ela quer, de fato lhe faz bem. Imaginem, por exemplo, se a gente fosse dar somente doce para os nossos filhos. Se perguntar, eles querem comer bala, chocolate, eles não querem um alimento nutritivo de que eles precisam. E nem sempre a gente pode permitir isso, porque não seria saudável. Então, assim, Deus também age para conosco. Nem sempre respondendo às nossas preces naquele instante e da forma como a qual nós estamos pedindo. E existe uma diferença muito grande no tempo humano aqui da Terra e no tempo de Deus. Nós vivemos a cultura da pressa, daquilo que é rápido, que é imediato. Nós temos, então, o nosso relógio cronológico, pelo qual hoje, aqui na Terra, a gente baseia a nossa vida. Então, nós contamos os dias, os meses, os anos, através do nosso calendário. Nós temos hora certa para tudo. Nós temos hora para acordar, hora para ir trabalhar. Nós temos o dia que comemoramos nosso aniversário. Nós temos aquele prazo para pagar aquela conta que nós não podemos atrasar. Então, a gente vive hoje baseado neste tempo, um tempo cronológico. E nós queremos muito essas respostas de forma rápida. Nós queremos soluções imediatas para todas as coisas. E vivemos, inclusive, uma época e um momento onde tudo se dá de forma muito rápida. Há anos atrás, se a gente quisesse falar com alguém, especialmente se essa pessoa morava num outro lugar, numa outra cidade, o que a gente tinha que fazer? A gente escrevia uma carta, a gente colocava no correio e a gente aguardava muitos dias para obter uma resposta da carta que a gente tinha enviado. Hoje em dia nós temos o WhatsApp, a gente manda uma mensagem, se em 5 minutos a pessoa não responder, a gente já começa a ficar um pouco ansioso, mas como assim não me respondeu ainda? Então nós temos uma urgência em todas as coisas. E nós vivemos naquilo que a gente costuma falar, né, em muitos momentos, que é esse piloto automático, onde tudo tem que acontecer muito rápido, na hora e no momento que a gente espera. E nós acabamos, então, levando essa forma de olhar, levando essa nossa ótica para a espiritualidade. Só que Deus não é limitado ao nosso relógio humano. Deus trabalha na perspectiva da eternidade. E não apenas de uma encarnação. Então nós, aqui nesse plano, ora encarnados, a gente observa a nossa vida e as coisas que estão acontecendo nela e a gente então tira algumas conclusões. Por exemplo, a gente julga um acontecimento como bom ou às vezes como ruim e a gente vai fazendo leituras daquilo que a vida vai nos trazendo e a gente vai fazendo então as nossas interpretações dos fatos. Só que nós esquecemos algo muito importante, que a gente vê apenas um recorte. A gente vê apenas um flash da cena, a gente não está vendo a cena toda. Se estamos aqui hoje numa encarnação,
nós temos neste instante a nossa consciência um pouco limitada. Então eu vejo o que está acontecendo agora, mas eu não consigo perceber quando foi de fato que tudo isso começou. E eu também não consigo enxergar o que aconteceu antes deste acontecimento que hoje, por exemplo, eu julgo como algo negativo. E aí eu tiro as minhas conclusões baseado apenas neste instante. Só que Deus conhece a cena toda. Então, certamente, percebe o que de fato nós precisamos neste momento. E aquilo que nós precisamos neste momento, muitas vezes não foi o que a gente pediu nas nossas orações. E aí, então, a gente fica nesta espera daquilo que a gente, então, vem pedindo, e a gente se angustia, às vezes, um pouco, porque entende que não está sendo atendido. E por que é que a gente tem tanta dificuldade nessa espera? Por que é tão difícil para nós esperar este tempo de Deus? Nós queremos sempre que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente ainda brinca, às vezes, né? As mulheres, inclusive, são, na maioria das vezes, ainda um pouco mais ansiosas. E às vezes a gente está com um plano, a gente quer realizar alguma coisa e a gente ainda brinca, não, eu não quero para hoje, eu quero para ontem. Tamanha urgência que a gente coloca em algumas coisas. Mas, então, nós sofremos, em alguns momentos, com as nossas expectativas, com relação àquilo que a gente gostaria e àquilo que de fato acontece. Mas a espera, muitas vezes, essa espera do tempo de Deus, nos angustia mais porque nós temos ainda esta necessidade de controlar todas as coisas. Nós temos essa ilusão de que a gente controla algo. E aí a gente se frustra quando algo sai diferente daquilo que a gente esperava. É uma ansiedade, né? Essa ansiedade, ela nasce nessa tentativa de ir tendo um controle sobre todas as coisas. E aí, volta e meia, a gente percebe que algumas coisas saem do nosso controle. E tá tudo bem? Então, esta ansiedade é porque a gente vive mentalmente num tempo que ainda de fato não existe. Como se o nosso corpo estivesse aqui no momento presente, mas a nossa mente ela já está lá no futuro. Pensando quais possibilidades poderão estar acontecendo lá na frente. E Jesus já nos dizia, basta a cada dia o seu mal. E muitas vezes, quando surge, especialmente uma situação um pouco adversa, então a gente já está ali lidando com a situação, mas a gente já começa a imaginar na nossa cabeça 1000 cenários diferentes, geralmente não muito positivos, a respeito daquilo que se passa. E enquanto nós pensamos, né, excessivamente lá no futuro, naquilo que ainda está por vir, nós deixamos de vivenciar o presente. E o nome já diz, é um presente. O dia de hoje é um presente. O dia de ontem não vai mais voltar. Ficou no passado. O dia de amanhã é o futuro. O futuro a gente ainda não tem. Não sabemos como será o dia de amanhã. Nem sequer se estaremos aqui ainda neste plano. Então, muitas vezes, nós deixamos de perceber os aprendizados do hoje, das situações, das pessoas que convivem conosco agora. E aí nós perdemos algumas oportunidades de crescimento. Então, muitas vezes, nós acabamos por desperdiçar momentos
que nunca mais voltarão. Outro dia, conversando, né, com um paciente já numa idade da vida um pouco mais madura, e ele me disse ter se dado conta de que não viu o filho crescer. Ou seja, às vezes a gente está tão nesse futuro e naquilo que a gente tem que fazer, e naquilo que a gente tem que correr, e naquilo que a gente tem que dar conta, que as coisas do hoje vão passando desapercebidas. Só que o tempo passa e o tempo não volta mais. Então, toda espera também é um tempo de trabalho. Muitas vezes a gente enxerga, né, essa espera na nossa vida, quando nós ansiamos por algo que na nossa cabeça ainda não se concretizou, como um tempo vazio, que eu estou aqui esperando e me parece que nada acontece. Mas espiritualmente, ela costuma ser, esta espera, um dos tempos mais férteis da nossa vida, né? Porque durante essa espera, nós precisamos ir desenvolvendo tantas coisas em nós, tantas virtudes que a gente às vezes ainda não possui, como, por exemplo, a paciência, a perseverança, a humildade, a resignação, coisas que talvez a gente ainda não tenha e que o fato de esperar vai nos ajudar a ir conquistando. Então, Deus não trabalha apenas com aquilo que nós estamos esperando. Ele trabalha principalmente em quem nós estamos nos tornando enquanto esperamos. Aqueles momentos que a gente acha assim para nós que não estão sendo produtivos, que nada de interessante às vezes está acontecendo na nossa vida, que a gente gostaria de muitas outras coisas, às vezes é um tempo muito mais precioso para a nossa encarnação do que nós imaginamos. E quando chega este momento de nós ficarmos ansiosos demais com as coisas, a gente também pode pensar que esta ansiedade que nós temos também é um convite para que nós nos conheçamos mais. Naqueles dias, por exemplo, que a gente se observa muito ansioso, a gente pode parar e pensar: o que eu estou tentando controlar? O que eu tenho medo que aconteça? A gente também pode se questionar: será que eu estou confiando em Deus, de fato? Ou eu estou apenas querendo que a minha vontade seja feita? Então, quando esta ansiedade nos toma em alguns momentos, nós também temos a oportunidade de exercitar a nossa fé. Inclusive, a nossa fé costuma ser um antídoto muito bom para lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade chega em muitos momentos na nossa cabeça e aí ela coloca aquela dúvida e aí a gente pensa assim: e se der errado? E aí, muitos momentos, a nossa fé responde: mesmo que eu não compreenda agora, Deus continua conduzindo as minhas ações. A ansiedade, ela exige garantias. Por quê? Porque ela é o controle. A gente quer ter o controle deste futuro, né? Então a gente quer garantias das coisas. E a fé aprende a caminhar sem ela. A ansiedade quer enxergar o caminho lá na frente, quer vislumbrar aonde de fato eu vou chegar. E a fé simplesmente aceita dar o próximo passo. Percebam, por exemplo, gosto muito de trazer o exemplo das crianças, porque acho que fica claro, né, para todos nós. Imaginem, por exemplo, uma criança pequena atravessando a rua de mão, com o pai ou com a mãe, né, com a figura ali de cuidado, né, que ela tem por referência. Esta criança, ela não sabe aonde está indo.
ela também não faz a mínima ideia dos riscos que tem em atravessar aquela rua. Mas continua a caminhada tranquilamente, porque ela confia nesta mão que a segura. E a fé não é saber exatamente onde nós estamos indo. É confiar na mão que nos conduz. Então, nós percebemos que há muitos aprendizados, né? Que a gente não precisa dessa pressa toda, que em algum momento a gente colocou na nossa cabeça que as coisas deveriam acontecer no nosso tempo. Todas as coisas da vida têm o seu tempo. A planta tem o tempo certo para florescer. Uma criança não aprende a caminhar em um dia, leva um tempo. Um profissional, ele não se torna bom em uma semana. Precisa de um tempo. A sabedoria não vem quando nós lemos apenas um livro. Ela vem com o tempo. Então, tem muitas e muitas coisas que só o tempo vai nos ensinar, de fato. Então, a experiência produz aprendizados que nenhuma teoria consegue nos oferecer. Por isso, Deus respeita os nossos processos. E respeita, inclusive, o estágio evolutivo de cada um de nós. Muitas vezes nós queremos muitas coisas, queremos logo alcançar muitos resultados. Mas nós ainda não temos o aprendizado necessário. E a providência divina, ela não pula etapas. Quando nós olhamos, por exemplo, pela ótica da doutrina espírita, e nós percebemos que nós temos muitas e muitas e muitas encarnações, ou seja, esse não é o primeiro momento que nós estamos aqui nesse planeta Terra, e certamente também não será o último. Então, nós percebemos a reencarnação como o tempo da nossa alma. E esse tempo, ele vai ser diferente para cada um de nós. Nós hoje avaliamos a nossa vida, a nossa evolução, pelos acontecimentos desta existência. Mas, como eu falei antes, nós não vemos a cena toda, nós vemos hoje só um recorte da cena. E Deus acompanha a nossa jornada através de múltiplas reencarnações. Então, às vezes, nós hoje estamos desenvolvendo a recém uma virtude que nós iniciamos há muitas vidas atrás. Às vezes, uma prova atual é a continuação de um aprendizado que também começou há muito tempo atrás, numa outra existência. Por isso, aquilo que para nós, às vezes, parece que demora uma eternidade aos nossos olhos, pode ser apenas mais um passo na nossa caminhada. Um passo que talvez a gente já tenha começado em outros momentos e hoje a gente não se recorda disso. Porque todas as coisas têm o seu tempo. E a gente precisa ir adquirindo em nós esta tranquilidade de esperar o tempo certo de cada coisa na nossa vida. Nós precisamos ir deixando de lado esta nossa ânsia pelo futuro e talvez vivenciar um pouco mais aquilo que está acontecendo agora. As oportunidades que nós estamos tendo hoje, porque cada dia traz os seus aprendizados e as suas oportunidades. Mas, às vezes, o meu foco está tão lá na frente que eu não estou observando nada que se passa agora. E aí eu perco, muitas vezes, estas oportunidades, que seriam de extrema riqueza para o nosso crescimento. Imaginem vocês o nosso processo, e a gente pode pensar na nossa caminhada evolutiva, de fato como sendo um processo, né? Não é algo
que começou agora e também não é algo que vai terminar agora. Nós vamos desencarnar e deixar esse planeta aqui com muitas coisas inacabadas ainda dentro de nós, na nossa personalidade, no nosso espírito. Teremos sim adquirido muitas coisas, né? Muitas virtudes, muitos aprendizados, mas certamente também não iremos terminar ainda todo este trabalho numa única existência. Por isso precisaremos ainda retornar em outros momentos. Mas quando a gente pensa em tudo isso como sendo um processo, e a gente sabe que um processo leva tempo, eu gostaria que a gente parasse para refletir e observar o que é, por exemplo, a vida da borboleta. Vocês já pararam para pensar como a borboleta se torna uma borboleta? Porque antes ela era uma lagarta? Imaginem todo o processo que levou até que, de fato, ela pudesse se tornar uma borboleta. Então, a lagarta, ela passa grande parte da sua vida se alimentando e crescendo. Ela não nasceu para permanecer lagarta, mas ainda assim, ela não está pronta para voar. Da mesma forma, há períodos na nossa vida em que nós estamos apenas acumulando experiências, aprendizados e forças, mesmo sem a gente perceber onde tudo isso, em algum momento, vai nos levar. Às vezes, nós queremos voar, mas nós ainda estamos na fase do crescimento. Quando chega o momento certo, então, a lagarta se recolhe. E aí ela forma uma estrutura chamada crisálida. Do lado de fora, quem olha, parece que nada está acontecendo ali. Mas internamente está acontecendo uma transformação extraordinária, que não é visível ali aos nossos olhos. Então, grande parte do corpo da lagarta, nesse momento, quando ela está ainda na crisálida, está sendo reorganizada para dar origem à borboleta. É um processo silencioso e também invisível. Se alguém se aproximar, não consegue perceber nada do que está acontecendo ali. Então, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e aí nós pensamos, nada está acontecendo. Mas Deus pode estar realizando as transformações mais importantes, justamente naquele momento em que tudo parece muito parado. Então, quando essa transformação da lagarta terminar, a borboleta ainda tem algumas etapas para vencer, né? Ela precisa romper essa crisálida. E é algo difícil, trabalhoso, exaustivo. E aqui existe uma lição que eu acho muito interessante. Se alguém tentar ajudar ela a abrir este casulo antes da hora, pensando estar fazendo o bem, ajudando, poderia vir a prejudicá-lo. Por quê? Porque o esforço de sair por aquele pequeno orifício força líquidos corporais para as asas, podendo então estar fortalecendo essas asas para depois voar. Sem esse esforço, as asas não se desenvolvem adequadamente. Ou seja, a luta não é um castigo, é parte da preparação. Somente depois de todo esse percurso, a borboleta abre as asas e voa. Mas ninguém olha para a borboleta e pensa apenas no casulo.
o processo inteiro foi necessário. O crescimento da lagarta, o recolhimento, a transformação invisível que ninguém estava percebendo e, principalmente, todo aquele esforço que ela faz para sair da crisálida. Então, a gente consegue perceber, ao final desse processo, que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito, teve uma razão de acontecer daquela forma. E muitas vezes, nós humanos, pedimos a Deus, né, que retire os nossos casulos. Nós queremos sair rapidamente, sem nenhum sofrimento e sem esperar. Nós pedimos a Deus, né, que tire da nossa vida aquelas dificuldades. Mas Deus sabe que existem essas asas espirituais sendo fortalecidas dentro de nós. E o que parece demorar pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser transformação. E aquilo que hoje nos parece muitas vezes ser um obstáculo, pode ser exatamente o que vai nos ensinar a voar. A lagarta não se torna borboleta da noite para o dia. Existe um tempo para crescer, um tempo para recolher-se, um tempo para transformar-se e um tempo para voar. Talvez a fé seja justamente confiar que Deus sabe em qual dessas etapas hoje nós nos encontramos. Que o nosso Pai Maior, que o nosso Mestre Jesus, que os nossos guias espirituais nos acompanhem, nos envolvam e nos intuam no nosso processo, na nossa caminhada. Então, após ouvirmos essas tão importantes, tão provocativas reflexões que a Luciara nos trouxe esta tarde, nós somos convidados a levar para o nosso dia a dia tudo aquilo que mais tocou o nosso coração e que nós possamos transformar em aprendizado, em atitudes. Que saiamos daqui mais fortalecidos, mais confiantes neste tempo de Deus, que tão frequentemente a gente tem dificuldade em compreender. Deus, permitir que os bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio quando nos acharmos em sofrimento e que nos sustentem se desfalecermos. Fazei, Senhor, que eles nos incutam fé, esperança e caridade, que sejam para nós um amparo, uma aspiração e um testemunho de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que neles encontremos nós a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. A partir desse momento, nós daremos início aos trabalhos de passe, pedindo que permaneçam em silêncio, em oração, a fim de que os benfeitores espirituais
entreguem, né, todas as energias de cura, as energias de equilíbrio, de bem-estar a todos aqui presentes. Podem permanecer nos seus lugares, que um trabalhador da casa os conduzirá.